Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, nós vamos saber sobre saúde e também de que maneira a psicoaromaterapia clínica tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa vida, com a nossa saúde. A Aline Maliuk conversa com a gente aqui hoje a respeito desse assunto. Já está aqui a primeira convidada de hoje para sabermos sobre de que maneira a psicoaromaterapia clínica pode ter a ver com o nosso bem-estar, melhorando a nossa saúde. A Aline trabalha com isso já há muitos anos, está há mais de 10 anos aqui na cidade de Carazinho, ela é do Rio de Janeiro, já está ambientada em solo gaúcho, onde atua também na área da educação. Aline, muito obrigada pela presença aqui hoje, uma boa tarde. Boa tarde, Ana, eu que agradeço essa possibilidade, né, de revê-la e de compartilhar a saúde. Aline, de que forma, então, as pessoas, muitas vezes, eu até anotei ali, não é que quando as pessoas só percebem algumas situações, algumas coisas, quando ficam doentes, não é? Ao desrespeitar o ciclo natural do corpo, você faz sempre uma análise muito grande a respeito de cada pessoa, é tudo muito individualizado, personalizado. Conta um pouquinho sobre isso. Sim. Nessa primeira questão que você comentou sobre ficar doente, perceber-se doente, que vem todo o peso de, meu Deus, porque eu não agi antes, né? O padrão normal de qualquer ser vivo é saúde. Então, a doença, seja ela de ordem física ou emocional, ela é um atalho, digamos assim, que acaba acontecendo neste caminho que é a saúde, e aí a gente se vê doente. Mas é estar, não é ser. E nesse quesito que, às vezes, as pessoas, até na forma de falar, né, não, eu estou doente, ou eu sou doente. Talvez você já tenha ouvido pessoas dessas duas formas, né? E essa questão da psicoaromaterapia, ela sim, uma análise individualizada. Eu tenho o hábito de dizer que nós, seres vivos, seres humanos, somos um mini planeta Terra. Temos os nossos ciclos da respiração, do sono, da alimentação, que precisam ser respeitados. Só que num momento em que tudo é tão rápido para ontem, às vezes é a saúde que acaba pagando um alto preço aí, e aí surgem as doenças, né? E a gente percebe nos últimos tempos que todo mundo mudou muito o ritmo, não é? Tudo muito acelerado hoje em dia. As pessoas vivem muitas vezes até no automático, não é? Com suas atribuições, correria e tudo isso. Sim. E é o sono que geralmente é prejudicado, né? Sim, que é bem importante. Por isso que a Aline agora até vai nos dar aqui algumas dicas, vai abranger essa questão de quanto o sono é importante na vida da pessoa, uma boa noite de sono, ou uma boa tarde, não sei. Vai depender. Eu, como gosto de dormir em qualquer horário. Qualquer horário. Sim. Então, depois da respiração, que é o ciclo mais importante dos nossos 5 sentidos, né? A gente consegue ficar algum tempo sem comer, mesmo com fome, alguns meses até, né? Vai ser drástico, mas consegue. Sem beber água, enfim, em outras funções. Mas a respiração, em primeiro lugar, talvez algumas pessoas consigam ficar uns 10 minutos aí depois de muito treino, né? Mas dificilmente um ser humano em condições normais, como você e eu, consegue ficar 2 minutos com o nariz tampado. Então, é a primeira coisa. E isso também nos leva a um segundo caso. Nós não sabemos respirar direito. A maioria das pessoas não sabe. Tanto que dá uma corridinha, às vezes, dentro de casa, começa a doer aqui perto da vesícula, né? Ai. Ou seja, o respirar, ele também precisa ser reaprendido até para a gente ter efeito com a psicoaromaterapia. Porque a gente vai tratar, assim, com óleos essenciais, com a cosmética natural personalizada, só que a primeira orientação é ensinar a pessoa a respirar, não essa respiração que a gente tem 3 níveis de respiração, né? Quando a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo da vida real, que é o que eu trato muito em consultório, tem uma síndrome do pânico. Qual é a primeira coisa que acaba acontecendo? Perder o ar e ter a sensação de morrer. Por quê? Só respira dessa forma peitoral, né? Essa parte de cima. Pouco se movimenta o diafragma, essa parte mais de abdômen. Então, é muito importante que a gente, ao fazer um tratamento que comece a olhar a nossa natureza física, também restabeleça, em primeiro lugar, o ciclo da respiração. Em segundo lugar, depois da respiração, o ciclo mais importante é o ciclo do sono. Por quê? Acho que todo mundo já passou em algum momento por isso. A ausência ou a perda do sono habitual de 1, 2 horas, ou quem sofre de insônia propriamente dito, impacta no organismo físico. Ela pode vir a ter uma diarreia, um intestino preso em função disso. No humor, na pele e várias outras questões, na memória e aprendizado. E se a gente for enumerar, tem muitas e muitas outras funções em que a carência desse sono de qualidade e natural, a gente não está falando do sono induzido, porque já é um outro processo, ele tem como a capacidade regenerativa do nosso organismo como um todo. Então,
ou você fez uma pergunta antes, a quantidade de sono eu acho que é ideal para cada um, né? A média, 8 horas. A média, assim como a média de se ingerir água é de 2 litros por pessoa. Mas vai muito do peso corporal, por exemplo, no caso da água. Da mesma forma, o sono. O mais importante nessa questão do sono é saber como que a gente acorda. Será que eu acordo revigorado, bem, mais um dia, ou eu acordo cansado, aquele cansaço, assim, aquela fadiga, às vezes, crônica, que fica no corpo que parece que não sai da gente nem se a gente dormiu o fim de semana inteiro. Então, é muito importante avaliar como se acorda. É o primeiro passo, assim, para saber até se tem que buscar ajuda, né? É meio que uma autoanálise, assim. A pessoa tem que se fazer essa pergunta de manhã. Ou o horário que quiser verificar como é que está a sua saúde, não é? Uhum. Exato, porque é o primeiro passo para se buscar uma ajuda. Não esperar lá, já estou com uma fadiga crônica, não consigo dormir. Já atendi casos, por exemplo, de pessoas que dormiam 3 horas por noite. E se sentiam bem? Não. E com medicação psiquiátrica, muitas vezes, que dependendo da medicação também tem o efeito de dar insônia. Você fica bem de um lado e acaba, né? Então é muito importante a gente avaliar primeiro isso. E como que a gente acaba por tentar até mesmo reaver o ciclo do sono de forma natural? Primeiro, fazendo análise do dia a dia. Então, será que se exercita muito à noite? O que está ingerindo à noite? Quem tem problema com insônia, Ana? O que tem que evitar? Café depois das 3 horas da tarde, por exemplo. Porque é o que eu falei antes. O café não, cafeína, né? Que aqui pro Rio Grande do Sul tem o chimarrão, tem chocolate, tem café, tem refrigerantes à base de cola, né? Então, após as 3 horas da tarde, antes eu tinha falado que o nosso corpo é um mini planeta Terra. O Sol, ele começa no ciclo de se pôr. Então, se a gente acaba por ingerir em demasia algum tipo de cafeína, por exemplo, que é um dos exemplos que eu estou trazendo hoje, a gente já começa a alterar aquele ciclo no nosso corpo. Mas eu tomo melatonina que é natural à noite. A melatonina, ela não dá sono. Ela só avisa para os nossos órgãos, como se fosse numa corrida, que tem aquele barulho inicial de que agora vai começar a corrida, a largada. Ela só fala, agora é hora de começar, então, a todo mundo repousar. Não é difícil pessoas que, mesmo que ingiram a melatonina, lá por 3 e pouco da manhã, acorde, que é quando começa de novo, né, o quadrante ali, 3 da tarde, começa novamente a decair o ciclo da melatonina. Então, se a pessoa não começou a dormir bem lá atrás, ela vai acordar às 3 e não vai mais dormir. E já que existe também o teu trabalho há muito tempo com adolescentes, não é? Eles também enfrentam esse tipo de problema, porque a gente tende a achar que são os adultos que sofrem de insônia, não é? Que criança, adolescente não tem isso, Aline. Sim, e assim é alarmante. De 100%, eu posso te dar em números, porque eu tenho esses números, em torno de 65% não dorme antes da 1 da manhã. Muito em razão da tecnologia, imagino, não é? Sim, tecnologia e séries, e, enfim, essa questão da alimentação também irregular. E um agravante nessa situação é a memória e o aprendizado. Nesta que você ressaltou em específico, né? Porque entre 10h30 da noite e 2 da manhã, esse período de sono ele é crucial. Para quê? Exatamente, ele atinge essas estruturas específicas do cérebro em que trabalham memória de longo prazo, a arrumação dessa memória de curto prazo. Eu falo que o nosso cérebro ele é cheio de caixinhas, né? Tudo que a gente aprendeu, fez durante o dia, vai ficando solto na nossa mente. Quando a gente deita para repousar, é aí que o cérebro começa a trabalhar mais intensamente, arrumando isso tudo. Então, quem geralmente dorme depois da 1 da manhã, ela perdeu todo esse período muito importante para o aprendizado, e também questões de traumas, mais assim, de infância, essas questões também são reavaliadas nesse período do sono. Só que quando a gente tem uma medicação para dormir, a gente tem uma função de neurotransmissores que está sendo alterada também no ciclo natural da pessoa. Então é importante também avaliar para fazer um tratamento natural, seja com a perfumaria terapêutica, com óleos essenciais ou com a dietoterapia, né, que é um ramo da medicina tradicional chinesa, que são meios que eu trabalho, para reajustar a nível pessoal para cada pessoa. Porque, às vezes, uma pessoa que se sente bem, e ainda tem o cronotipo do sono, né? Tem gente que vai render muito mais depois das 5 da tarde, de noite, por exemplo. Essa pessoa, talvez, ela precise dormir um pouco mais durante o dia. E tem gente que vai render muito mais, eu digo, cognitivamente, essa parte de reuniões de manhã. Então, todos nós temos a energia corporal, que é quando a gente se sente mais disposto para fazer exercício físico, limpar uma casa. E todos nós também temos a
energia que está voltada para a mente, estudar, aprender. Então, a primeira coisa que a gente avalia é qual é o cronotipo do sono dessa pessoa. Se trabalha em turnos, no caso, a gente tem bastante empresas aqui em torno, né, que trabalham de madrugada. O sono durante o dia nunca vai ser tão eficiente quanto o da noite, mas a gente tem mecanismos para tentar ajudar o corpo a perceber, né, a luz baixa, a cor da luz, a decoração do quarto. Então, por exemplo, quem tem insônia não pode ter cor quente, um amarelão, um vermelho, na parede de frente em que você dorme, da sua cama. Vai afetar. Totalmente. Porque o nosso corpo, de novo, é o mini planeta Terra. E se a gente observa o céu, talvez eu te pergunte, Ana, que cor que é o céu? Aí você, azul, claro. Azul. Que horas que é azul? Durante o dia, atividade. Quando o corpo ele já tem que começar a descansar, pôr do sol em tons amarelados, é a mesma sequência que a gente deve pegar para as questões de luzes que a gente vai ter na nossa casa. Eu sei, não é voltar para a era pré-industrial, né, onde tinha luz de velas, por exemplo, não é isso, mas é ser seletivo com as ferramentas que a gente dispõe. Porque desde um celular ou até uma TV ou coisas assim, né, eles são muito bons, é como uma faca, eu sempre gosto de comparar como uma faca, né? Ela tem 1001 utilidades, mas ela também pode ferir alguém. Exato. Só que quando isso fica no campo imaterial, o sono eu não vejo, eu só percebo os efeitos dele. A doença eu não vejo. Isso acaba perdendo o sentido e a gente vai, de fato, vivendo no automático, né? Estamos agora aqui com 1h e, deixa eu ver aqui, porque aquele relógio está adiantado, 1h com 19 minutos, lá no facebook.com/Portal Gazeta, vocês podem comentar o assunto que eu e a Aline estamos tratando aqui, ela é especialista aqui na área de psicoaromaterapia clínica. Estamos falando principalmente sobre o quanto o sono é importante na nossa vida e quanto a gente pode cuidar disso e ter dias melhores. Ângela Pedroso, boa tarde para você, ótima semana também. Elisandra Vidal, dicas valiosas, profissional maravilhosa, ela já conhece o teu trabalho, viu, Aline? Marisa Santos, boa tarde. Franciele Soares, Daniele Miranda Souza também, boa tarde, agradeço a todos pela companhia aqui. Davi Pereira, olha lá no Facebook, no WhatsApp, por favor, se tem alguma questão ali que tenha chegado, obrigada, para que a gente fique atentos aqui. Aline, e de que maneira as pessoas também podem utilizar o que você desenvolve na área de perfume que chama? Perfumaria terapêutica. Perfumaria terapêutica. Eu, como trabalho há 8 anos, né, nessa parte, aqui em Carazinho, em específico, temos perfumes já prontos, que seriam para ânimo, para enxaqueca, para síndrome do pânico, são para óleos, insônia. não são óleos. São feitos no estilo, são feitos com óleos, né? E aí tem uma questão. O perfume, às vezes a gente fala perfume, a gente já pensa lá no nosso preferido, ou nacional ou importado. É importante a gente ressaltar que perfume, ele pode ser feito com essências, que são, quero não usar termo técnico, né? Que podem ser feitos com óleos essenciais, que são totalmente naturais, extraídos da planta, e essências, que é a reprodução desse cheiro feito em laboratório, até para baratear a matéria-prima. Então, perfumes que a gente conhece de marcas, por exemplo, os importados fixam mais, porque ele tem uma composição maior de essências e óleos essenciais. O perfume natural, ele vai ter só óleos essenciais para ter o efeito dos princípios ativos que aquela planta que produz aquele óleo tem. Você falou até em questão de meio ambiente antes aí, né? É o nosso assunto depois aqui com o convidado. Eu, como geógrafa, e o perfume tem muito a ver com isso, né? Então, dependendo da planta, aí eu vou pegar pela parte da saúde. Do local onde a planta é produzida, ela vai ter uma composição química diferenciada. E é isso que pode dar mais cheiro ou menos cheiro àquela planta. Uma lavanda, por exemplo, né? Nenhuma lavanda produzida em solo brasileiro, ela vai ser altamente ansiolítica, porque o nosso solo, ele é mais úmido do que o solo do sul da França, por exemplo, né? Que ele tem mais calcário na composição. O que isso quer dizer para um perfume ou para a parte da psicoaromaterapia? Os óleos essenciais de lavanda produzidos em solo brasileiro, em quase 100%, eles vão atuar mais para questões de depressão e com relação à tosse. Eles vão ser antitussígenos, analgésicos. Os óleos essenciais de lavanda, da mesma família, produzidas no sul da França e vindo de lá, por causa de toda a questão geográfica, aí sim eles vão ser mais ansiolíticos, por causa da composição química deles. Isso é um dos muitos exemplos. E é tudo personalizado, conforme o atendimento da pessoa para pessoa. Eu tenho produtos prontos de linha, né? Como esse perfume que trata enxaqueca, ansiedade. A insônia, que só de insônia a gente tem 5 tipos principais, né? Insônia não é tudo igual. Esses a gente tem pronto, eu falo que é o SOS. Por que insônia não é tudo igual? Porque cada um tipo, ele é oriundo de um mecanismo do nosso corpo e de um órgão específico que está em disfunção. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito pesadelo, e a lavanda também não é bom para todos os tipos de insônia.
Olha, fiquem atentos, então. A pessoa que tem muito pesadelos, geralmente ela vai ter uma disfunção do estômago, que é o nosso órgão, que acaba por fazer a digestão do alimento físico. Então, ele participa na digestão das nossas emoções. Então, essa pessoa não vou tratar da mesma forma, para esse tipo a lavanda é muito bom. Eu não vou tratar da mesma forma para uma pessoa que tem uma insônia por sofrer por antecipação de problemas, ou por sofrer por uma tristeza, uma síndrome do ninho vazio, que aí já é mais um caso de uma disfunção do pulmão. Talvez essa pessoa possa ter problemas pulmonares com muita frequência, e assim se sucede com os outros tipos também. São 5 principais, mas existem outras. Então, o perfume, por exemplo, que eu já criei, e levei bastante tempo para criar, para conseguir ser um SOS, que atendesse todas essas disfunções de insônia, por exemplo. Sim. Ele é para ser aplicado na roupa de cama e como um perfume pessoal, totalmente natural. Mas o caso dessa pessoa, o sintoma dela é uma depressão, uma ansiedade. Aí a gente vai sentar, fazer uma consulta, eu vou entender quem é aquela pessoa, a história de vida, tudo que ela vai me trazer, para a gente pegar, de fato, a causa desse problema. Que aí, consequentemente, com o tempo, os sintomas eles vão desaparecer por si só, porque a gente está atuando na causa. Olha que interessante. Bem, então aqui vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Vocês podem rever essa entrevista lá no facebook.com/portal Gazeta depois que o programa termina, tá bom, gente? E tem um ouvinte que pede ali dicas para, antes de dormir, eu tenho acendido uma vela aromática para orar e tem dormido melhor, tranquila, e tem também colocado óleos ungidos de mirra e canela, que também traz tranquilidade para dormir. Comenta ali, ouvinte. Se não tem pressão alta, a canela pode ser uma ótima, que tem até as contraindicações, né? A canela pode ser uma ótima opção se a pessoa não tem pressão alta, e mirra por si só, né? A história que ela traz realmente tem toda essa questão. A vela só tem que ver se a parafina ela faz muito mal para o nosso organismo, né? Então, uma vela natural. Feita, eu não entendo muito também disso. Não, uma vela natural seria o mais de ceras naturais, né? Porque a gente, querendo ou não, vai estar respirando. E a parafina é um subproduto do petróleo. Então, não adianta, às vezes, a gente. Tudo natural e a vela em si, que é o calor que se precisa ali, ter algo que é ruim. Viu só? Prestem atenção, então. Aline, onde que as pessoas encontram você para agendar consultoria, não é? Porque você tem a tua atividade em sala de aula, não é? Ainda com os estudantes, com professores, cursos e tudo mais, mas para conversar com você, para ter atendimento, é agenda com horário marcado. Sim, eu tenho um consultório aqui em Carazinho, bem de frente à Praça Central ali, né? Do lado, o que vai ser o shopping novo, né? Então, tem ali na Avenida Flores da Cunha, 1356, sala B. Mas eu só atendo com horário marcado em função, até para ninguém esperar, nem o interagente, né? Inclusive, eu não uso o termo paciente, tá? Como é que é o termo? Porque o paciente é aquele que vai depositar 100%. Não, ela vai resolver o meu problema. E não, né? Quando interagente. Tá dentro dele. Eu vou ajudar a pessoa também a ter plano de ação nessas atividades para ela resolver. Seja falar com quem precisa falar, desfazer de um vício que ela precisa desfazer. Então, por isso que eu falo interagente. Ele vai interagir junto comigo e é meio a meio essa responsabilidade. Mas eu também, no pós-pandemia, tem acontecido algo curioso. O quê? As pessoas perguntam se eu não posso ir atender na casa, mesmo tendo consultório físico. Porque eu atendi bastante virtualmente, né? Claro. Mas em Carazinho, em Passo Fundo, eu também atendo. Eles têm pedido isso, embora eu atenda em locais físicos lá em Passo Fundo e aqui em Carazinho. Então, também atendo as pessoas de acordo com a sua necessidade, né? Claro. Muito obrigada, Aline, por ter vindo aqui. Uma boa semana e um bom trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/portal Gazeta depois que o programa termina. O pessoal, a Elaine Cristina Pereira escreveu boa tarde, iniciando bem a semana falando de cuidado de saúde do meio ambiente. Obrigada, Elaine, para você, que parabeniza também a Aline aqui, que está aqui comigo. Rápido intervalo comercial no lado a lado com a notícia, 1h com 27 minutos.